Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Eu sou Mônica, para quem ainda não conhece, sou antropóloga e sou também instrutora de meditação na abordagem Kindfulness pelo Ciência Contemplativa. Hoje eu pensei em conversar com vocês sobre esse tema, conversar e propor uma prática. Esse tema da meditação na nossa vida real, que eu acho que é tão relevante no sentido que às vezes a gente acha que nem é capaz de meditar, nem consegue se ver como alguém que medita, um ser humano que medita no sentido de levar isso também de sentir as consequências disso na sua vida prática. E a minha vontade, para ser bem sincera, era inclusive de escutar mais vocês até do que de falar. Por isso que eu vou tentar, de uma certa forma, ser até breve na minha fala e vou propor uma prática curta para hoje, para, se for o caso de vocês terem alguma pergunta ou quiserem se colocar nesse sentido de como percebem a meditação na vida de vocês, então da gente ter um pouquinho mais de espaço para isso, tá? Então, um primeiro ponto que eu quero trazer hoje é uma noção assim de compaixão ou de compaixão, de meditação que me chega. Talvez isso também esteja ligado com compaixão, por isso que me veio à mente, que é assim, a meditação como um exercício de sinceridade e de sabedoria para com a vida, para com o meu estado interno, momento a momento, e para as formas como eu me conecto com as outras pessoas e com o mundo a partir desse estado interno. Então, a gente vem conversando, eu já coloquei dessa forma para vocês algumas vezes, sobre a meditação como um processo de familiarização com a própria mente, né? E para mim, esse processo de familiarização, ele pode ser melhor compreendido, assim, talvez, ou também compreendido dessa forma, como uma dedicação, um empenho sincero para se assumir, se perceber aquilo que vem a partir do momento que eu me proponho a investigar o que acontece comigo mesmo, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, no meu corpo. Então, com isso, eu queria trazer assim um sentimento que eu tenho da meditação como um ato de amor consigo e com os outros, né? Por isso que eu sinto que a meditação se conecta tanto com uma atitude de compaixão, porque se eu medito, talvez a gente pode considerar, eu considero dessa forma, eu estou de alguma maneira buscando exercitar a minha capacidade de me perceber no todo, né? De me perceber como ser individual e também como um ser coletivo. Então, sempre esse exercício, né, dessas duas instâncias. Então, por isso mesmo, é muito importante a gente perceber a meditação como um via ser, algo que está sempre em processo, né? Então, existe o processo tanto do início ao fim de uma prática formal sentada, em que eu me proponho passar 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas que seja, numa posição, meditando. E também tem a soma desses momentos de 5 em 5 minutos associada a todo um outro processo de vida que está acontecendo ao redor, né? Então, a nossa prática de meditação formal, essas que a gente diz, agora eu vou meditar, ela está completamente associada a todas as outras coisas que acontecem na nossa vida, né? Então,
nesse sentido, quando a gente vê a meditação como um empenho de talvez aprender a se olhar com uma maior sabedoria, a gente pode ver a própria vida como uma prática meditativa, como uma grande meditação, né? Cada pessoa com a sua duração, assim, e com a sua maneira de chegar no que é uma prática de meditação. Apesar de a gente ter várias tradições, várias culturas, várias maneiras de se conceber, né? O que é a meditação e de como chegar nela, para além disso, cada pessoa na sua trajetória individual vai se apropriar da prática meditativa de uma forma diferente. Então, por mais que eu ou qualquer outra pessoa, ou vocês mesmos, né, muitas vezes, por mais que haja uma condução, a gente hoje em dia tem conduções por aplicativo, enfim, em grupos de meditação, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem alguém que conduz uma prática, mas esse alguém que está conduzindo não tem o menor controle sobre o que é que está acontecendo, como vocês estão recebendo essa nossa condução, né? E na verdade, se a gente for parar para pensar, nem se eu estiver me autoconduzindo, eu também não vou ter o controle do que vai acontecer. Não total controle, né? Veja como isso é interessante. Assim, conduzir a si mesma, você vai perceber muitas vezes que você perde o fio, que você quer chegar a algum ponto, talvez você não consegue, então dá um comando para acalmar a mente e a mente está agitada, né? Então, muitas vezes acontece diferente, a gente consegue estar em maior sintonia com aquilo, ou com outra pessoa que estiver conduzindo, mas isso varia demais, né? Então, eu queria abrir um pouco esse espaço, assim, e essa possibilidade de reflexão hoje com vocês sobre a gente conseguir perceber com uma maior sutileza o que é que ocorre a cada ponto, a cada comando dessa condução, né? Como uma pessoa que observa de uma maneira distante e também de dentro o que cada aspecto desse de observar a respiração, observar os pensamentos, observar o corpo, o que isso fala pra gente, né? De uma maneira mais profunda, de uma maneira mais simbólica na nossa vida. Assim, por que a gente está se propondo a isso? Observar a respiração como? Pra quê? Parar para meditar, a própria postura meditativa, seja na cadeira, seja no chão, sentado no chão. O que é que eu estou buscando ao fazer essa prática, né? E a partir das conduções, como é que eu sinto que a minha vida está se conectando com isso, né? Se eu estou tentando ali, de alguma forma, algumas pessoas nas práticas querem zerar um pouco a mente, zerar um pouco os movimentos, ou querem se perceber melhor. Na vida, como é que isso está acontecendo, né? Como é que a gente se sente nesse empenho? Então, uma pergunta que eu queria deixar hoje, assim, no campo simbólico mesmo, de nós seres humanos, seres simbólicos que somos, o que o ato de meditar em si simboliza para você, né? Um símbolo, ele é algo que remete a significados diversos de acordo com aquilo que a pessoa, que cada sujeito percebe, né? Então, as imagens, essa imagem de um ser que para contemplar algo. Eu mesma paro aqui para contemplar alguma coisa. Isso está me levando para onde? Qual é o sentido que isso tem na minha vida? Os vários sentidos que isso tem na minha vida. E no símbolo a gente também tem um mistério, né? Nada é tão definido.
Nada tem uma coisa pré-estabelecida, né? Não precisa ser de uma forma tão delimitada. A gente tem um campo aberto para o vivencial, né? Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma prática breve em que a gente possa tentar sentir um pouco mais, com mais profundidade, isso que eu estou propondo hoje. Se vocês puderem fechar os olhos um pouquinho. Entrar em contato com a sua respiração. Ficar numa postura confortável. Se possível, com a coluna ereta, mas sem forçar. Deixar o peito aberto. Vai começando a perceber o que é que essa postura te remete. Está de peito aberto. Um estado de atenção. Procurando vivenciar um relativo conforto. Sendo esse momento uma continuidade da sua própria vida. Não é um parênteses, é o seu próprio fluxo. Perceba o seu corpo sentado, o contorno do seu corpo em contato com o espaço. Se definindo, se diferenciando de alguma forma. Observe como você está se sentindo agora. Entre em contato com as suas intenções de estar aqui, nessa conexão, fazendo essa prática. O que você busca?
percebendo o seu corpo, suas sensações do momento, sentimentos. Se tem algum pensamento mais persistente. Mentalmente esteja consciente do que está ao seu redor, o espaço em que você está agora, depois a cidade como um todo. Agora procure, na medida do que for possível para você, contextualizar esse empenho, essa prática, com a sua vida como um todo. Trazer a sua vida para a prática. Como é que a sua vida ocupa esse momento presente? O que significa para você estar voltando a sua atenção à sua vida agora? Para quê? O que você busca? Independente do resultado dessa busca, que é um processo, avalie se é possível para você experienciar algum bem-estar apenas pelo fato de sentir-se empenhado, empenhada
em dedicar esse tempo para o seu florescimento e o florescimento das pessoas ao seu redor. Procure acessar agora uma qualidade mental, interior, que você gostaria de cultivar no momento. Para trazer mais sentido para o seu florescimento. Para trazer vida ao seu empenho. Pouco a pouco, no seu tempo, você pode ir voltando a sua atenção ao espaço em que você está. Abrindo seus olhos. Espero que estejam bem. Se alguém quiser compartilhar um pouco como está se sentindo, como foi a prática, trazer alguma pergunta. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Eu sou Isis, aqui de Olinda. Oi, Tudo bom? Isis. Tudo bem? Na verdade, assim, eu queria só fazer compartilhar mesmo essa experiência que eu estou vivendo ao Certo. longo desses dias. Tá. E, assim, está fazendo quase 30 dias que eu estou participando diariamente das lives. E Certo. cada prática está sendo porque eu saí de um contexto de um apavoramento muito grande, assim, saí de férias correndo, porque ia ser ou férias ou licença psiquiátrica, por um quadro de ansiedade, síndrome do pânico. Uhum. E assim, eu sou acompanhada pelo Dr. João Carlos. Uhum. E assim, aí a primeira palavra que eu vi, assim, já na consulta com ele, eu já tive um contato sobre
teve, ele é instrutor também, né, de Uhum. E ele falou do exercício da presença, Uhum. para tratar fobias que eu tinha com relação à direção, questão, a ansiedade que se manifestava na questão alimentar, Uhum. enfim, todo um processo. Então, esse entendimento já foi me ajudando. Aí veio Que essa questão da pandemia, então assim, eu estava num processo de um apavoramento muito grande, um medo muito grande, e eu não estava conseguindo, porque eu ficava ou ruminando o passado ou ficando no futuro. Meu Deus, o que vai acontecer? E não conseguia focar no presente. Uhum. E assim, então, aí comecei a sair de férias e comecei a fazer as lives, a entrar. Então, cada dia parece que a prática era feita para mim, para o momento que eu estava vivendo naquele dia. Sim. Então, assim, o debate sobre a impermanência, sobre o contemplar. Então, assim, todo dia eu estou me sentindo, assim, todo dia eu estou conseguindo incorporar o hábito da meditação no meu dia a dia. E, assim, hoje em dia eu não estou conseguindo ficar sem, assim. Então, assim, eu estou me sentindo mais segura. Eu volto a trabalhar depois de amanhã. Uhum. Então, assim, presencialmente, né? Uhum. Então, assim, eu estou me sentindo mais fortalecida, mais segura, um eixo no presente. E, assim, buscando uma vontade de conhecer mais. Inclusive, eu vou fazer a formação agora, dia 8. Uhum. Então, Que assim, eu acho ótimo. que foi um ganho maravilhoso para a minha vida, Que assim, bom, e eu quero seguir Isis. adiante mesmo. Que bom, que E só bom. compartilhar, né? Espero não Sim, ter fico tomado muito super tempo aí. feliz. Oi, gente. Fico super feliz em saber disso. Essa questão da continuidade é muito importante, né? Que bom que você tá tendo essa oportunidade de se sentir, né, num ciclo, assim, e de experienciar mesmo. Era disso que eu tava falando hoje, né? De como cada pessoa vivencia de uma forma diferente, né, o processo da meditação. Às vezes a pessoa pode fazer uma prática a cada 15 dias e isso pode ser importante para ela. Às vezes a pessoa faz diariamente e o que importa é de fato você perceber qual é o sentido desse processo para você, né? E que bom que você está conseguindo ver sentido nas suas práticas e atribuindo as suas subjetividades a isso, né? Fico bem feliz. Boa sorte na volta ao trabalho, viu? Obrigada por compartilhar. Mais alguém quer trazer alguma coisa, alguma pergunta, algum relato? Oi, Sou uma... Tudo bem, sou aqui do Rio Grande do Sul. é Eu não estava Marcelo? podendo. Isso. Eu não estava podendo assistir as lives, né? Não sei se você deu uma imagem, então. Eu não estava conseguindo assistir as lives, porque eu estava. Quando surgiu o Covid ali, a minha companheira tem asma e eu também tenho alguns problemas respiratórios, bronquite crônica, sinusite. Uhum. A gente fui embora. Fui para um sítio lá no interior onde não pegava a internet. Ou pegava muito mal, né? Não tinha condições de conectar o Zoom, né? Uhum. Então essa é a minha primeira live aí fora as que eu assisti. Eu queria perguntar uma coisa. Tem uma dificuldade que nesse momento aqui da pandemia, né? Eu acho que todo mundo está em momentos de medo, né? Dependendo da... Eu tenho feito práticas com Lama, deixa eu só dizer isso, eu sou discípulo e há pouco tempo estou começando a ser drupa mesmo, e fazendo as práticas, ensinando as práticas do Mateus, né, que é meu tutor. Eu tenho feito as práticas diariamente, tá? Tem vezes, eu tenho uma dificuldade com essa coisa da disciplina, que quando fico disciplinado demais, aí fica um peso ter que fazer as coisas. Tá. Então eu tenho que dar uma relaxada. Aí eu também não quero perder a disciplina e ao mesmo tempo, hoje eu fiz a meditação num momento que eu estava com bastante medo, assim, né?
momentos que eu não estou com medo nenhum. Então, vai do tempo eu consigo, com a meditação, olhar um outro espaço, contemplar outra coisa, ficar no aqui e agora, ficar focado nas providências do dia a dia, da quarentena, né? Agora a gente mudou de lugar e está na praia, assim, né? Mas, assim, parece que o medo não sai, né? Eu fiz a prática hoje, eu fiz a prática contigo, e só o que eu consigo fazer é enxergar o medo com um distanciamento maior. Tá. Então ele não me pega, eu não estou desesperado, eu estou bem, estou rindo, conversando, mas eu enxergo que existe aquele medo, entende? Ele não some, ele só fica visível, mas não está me engolindo, né? É como se fosse um bichinho, vamos dizer assim. Sim, sim. E enquanto não meditativo, se eu beber, se eu fizer alguma festa, alguma coisa, o medo me pega totalmente, eu não posso ficar bem consciente. E se eu estou consciente, eu consigo não passar mal, não ficar em crise de ansiedade, mas eu vejo ele ali, ele não sai, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho o que tu acha disso, essas negativas. Não é a sensação que a meditação vai tirar o mal. Sim. Ela vai fazer enxergar aquilo como um fenômeno da mente, e que aquilo é a onda do mar e não é o mar. Então ele consegue olhar o mar e não é uma onda do mar. Então ele consegue, mas as ondas continuam existindo, não estou iluminado, né? Sim. O medo é uma das coisas que continua existindo. Eu estou com bastante dificuldade porque, poxa vida, eu achava que o medo ia passar, sabe? Eu vejo ele como um bichinho que está sentado ali no canto da minha sala, ele não está em cima de mim. Ele está ali quando eu faço a meditação, né? Hoje eu fiz Tara Verde, fiz a meditação que eu estou fazendo ali, que é da apreciação, né? Sim. Tá, beleza, bom, afastou, mas não tirou. Não tirou. Então, Marcelo, obrigada pela tua partilha também. Acho que é muito importante para as pessoas também que estão ouvindo. Para mim também é muito importante ouvir. Eu acho que você mesmo já foi respondendo. É muito interessante isso, né? Porque, assim, de fato, ele não vai, ninguém vai, nem você, nem ninguém vai sugar esse medo pra fora, né? É muito mais uma questão de como a gente olha pra isso, né? E é um olhar sincero, né? Como eu tava trazendo no início. Talvez mais do que olhar sincero, um olhar de uma compaixão profunda, se a gente puder se abrir para isso, né? Então, assim, como eu estava falando do processo da subjetividade mesmo, né, nossa, de como a gente se engaja com a meditação e do que isso representa pra gente. O teu medo, que é algo humano, né, que é uma condição de todos nós seres humanos, para você, ele ganha uma nuance, que é diferente de qualquer outra pessoa que esteja meditando nesse momento, né? Então, o teu medo tem uma história, ele tem... E não só isso, não é algo que está só no passado, ele também pode te levar para algum lugar no futuro. É importante a gente olhar para essas emoções no sentido assim, o que ela está querendo me dizer? O que é que esse medo quer me dizer? Né? Por que ele existe? O que é que ele quer de mim? O que é que eu posso mobilizar em mim também a partir disso, né? A partir do momento que eu consigo me perceber uma pessoa com medo, né? Ele coexiste com o quê? Quais são os outros sentimentos que também andam lado a lado do teu medo, né? Então, o que eu te proponho, assim, claro que isso é algo, né, a gente poderia responder de diferentes formas, e eu tô aqui só tentando trazer, com a minha humilde experiência aqui, algumas sugestões. Mas o que me vem agora, assim, olha mais para isso, talvez com mais carinho. Então, você fala do peso, né? Por que também é tão pesado? E uma coisa também que eu já trouxe aqui, às vezes a gente fica
mais frustrado ainda pelo próprio sentimento que sabe que carrega. Então, fica com mais medo porque tá com medo, fica mais frustrado porque tá frustrado, fica mais pesado porque sabe que já tá pesado. Então, a gente vai trazendo camadas, né, de sofrimento. Enquanto que, talvez olhar para esse medo com carinho, com imagens que puderem fazer sentido para você, né? Então, na tua vida, o que é que pode acolher esse sentimento? Né? Tem alguma figura, algum amigo, alguma amiga, algum parente, algum ser espiritual, né? Alguma representação, algum lugar no mundo, né? Um lugar geográfico que poderia de alguma forma, algo na natureza, né? Que pode de alguma forma olhar para esse teu medo, te ajudar a olhar para isso com maior carinho e com maior compaixão. Quem é que pode te acompanhar nesse olhar? Não se sentir sozinho, sabe? Acho que isso é uma coisa muito forte, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, sabe? Desculpa, tá balançando um pouquinho aqui. Principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, assim, esse medo é o medo do mundo também, né? Então, é um medo coletivo. Então, não que a gente queira estar todo mundo, que ótimo, que tá todo mundo com medo, não. Mas é assim, mais uma vez falando de uma sinceridade e de se saber. Se a gente tá no mundo dual, tem o contraponto do medo. Então, se eu consigo enxergar que eu estou com medo, é porque em mim também há alguma outra coisa. Porque senão eu não enxergaria. Né? Então, assim, eu tô com medo de algo, medo de perder alguma coisa que de alguma forma existe em mim e no mundo, medo de não ser alguma coisa que também de alguma forma existe em mim e no mundo, porque se não existisse eu não conseguiria identificar. Então, o que é que tá aí fazendo de uma certa forma, tentando te chamar nesse medo? Tenta olhar através dele, na outra margem. Sabe? O que é que te espera no outro lugar, né? Com o que é que ele dialoga? O que é que esse medo está compensando? Porque talvez tenha uma imensa liberdade aí que tá te esperando, e ela é tanta liberdade que o medo tá muito grande. Eu acho que, desculpa te interromper, mas isso começou antes agora falando assim, eu me lembrei que eu acho que tem um pouco de relação com essa coisa de estar começando o processo do budismo, né? Sim. Que eu tô entrando numa coisa que tá abrindo muito, né? Talvez tem mais a ver com isso até do que a epidemia, porque a epidemia já tinha começado, eu já estava retirado, estou com boas condições para ficar retirado, né? Eu não estou precisando voltar, então não tem todo lugar seguro, razoavelmente seguro, dentro das possibilidades, né? Enfim, então eu acho que tá parecido com isso aí, sabe? Como tá entrando num processo de ficar mexendo com a mente toda hora. Sim. Isso aí tá dando uma reação. Então, assim, conversa com as pessoas que você pode conversar. É muito importante essa abertura, dizer como tá se sentindo, sabe? E assim, porque a gente se constrói, é uma tessitura, assim. O ser humano, ele não faz nada sozinho, né? Não medita também sozinho. Então, assim, que bom que você está compartilhando isso, porque outras pessoas também estão ouvindo. E isso, ao mesmo tempo que eu te respondo, eu falo pra mim também,
né? Eu também falo com os meus medos. E aí a gente vai tentando e descobrindo, né, o que é que estão nessas camadas. Eu acho que é sempre importante a gente perceber que se vem algum sentimento muito forte, ele é acompanhado de quê? O que é que está do outro lado também? É um processo investigativo, né? Eu realmente convido vocês hoje para isso, para se sentirem cada vez mais nas suas próprias investigações, né? Do que é o caminho da meditação, tá? Um abração.